Junho foi um mês de ótimas leituras e de belas porcarias. Gosto muito de fazer vídeo de lidos, eu gosto de falar, gosto de exemplificar. É um vídeo onde eu não dou spoiler, eu falo assim muito por alto da história, o que eu achei, aonde que você encontra o livro, eu vou deixar os links todos aqui embaixo. E quando eu faço resenha, geralmente eu aviso, olha, a partir daqui tem spoiler, ou se não tiver spoiler, falo livremente, tá? Então, a gente vai falar dos livros que eu li no mês de junho. E eu li 4 livros físicos e 4 e-books, se eu não me engano. Vou confirmar, peraí. Despreparada, mas porém nunca passo frio. Coberta de razão. 4 livros físicos e 4 e-books, tá? Um dos livros físicos, vou mostrar só aqui a capa pra vocês, porque já nem sei onde que eu coloquei, tanta decepção que foi. Mas, no geral, o mês ele foi muito mais de leituras bacanas do que de leituras ruins. Então, vem comigo. Vou começar falando da série Escândalos e Canalhas, da Sarah McLean, publicada pela Gutenberg, e ela estava na minha estante há muito tempo, então adoraria que ela configurasse na parte do projeto dos encalhados, que eu vou falar com vocês no próximo vídeo, mas foi antes de eu começar e eu ainda não sei por que eu demorei tanto pra voltar a ler a Sarah, tá? Na verdade, eu tinha dado uma parada nas minhas leituras, principalmente em livro de romance de época, eu tava lendo outras coisas e esse mês eu voltei, ó, intensamente. Então, vamos lá. Essa série, Escândalos e Canalhas, e aí entra também um gancho que eu vou fazer um vídeo falando da ordem de leitura dos livros, né? Da ordem cronológica dos livros da Sarah, tá? Essa série aqui menciona alguns personagens, mas menciona, assim, muito de passagem, tá? Alguns personagens do Clube dos Canalhas. Então, se você lê o Clube dos Canalhas, tem até um vídeo, eu vou deixar aqui, um vídeo bem antigo, mas eu vou deixar aqui, tá? Você vai reconhecer alguns nomes que serão mencionados aqui nessa série, tá? Então, a gente tem 3 títulos muito sugestivos. Romance de época é aquilo, a gente já sabe que o final vai ser feliz, então é uma leitura que você já entra num happy place, né? Você já entra num lugar feliz, porque você não vai ter um plot twist, assim, do caceta que vai acabar com a sua felicidade, né? Você sabe que a mocinha vai ficar com o mocinho, então você já tá tranquilo. Então a gente tem aqueles títulos bastante sugestivos: Cilada para um Marquês, Amor para um Escocês e Perigo para um Inglês. Como todas as séries da Sarah, os personagens principais, eles se conhecem, eles são amigos, eles já interagiram no primeiro livro, tá? E desses 3 livros, o meu preferido foi, sem dúvida, Amor para um Escocês. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. No primeiro livro, a gente conhece as irmãs perigosas, que são as irmãs Talbot, porque a protagonista é a Sophie, que é a que vai trazer essa cilada pro Marquês. O que a gente precisa saber é que de todas as irmãs perigosas, a Sophie é a menos perigosa, é a que menos gosta de muvuca, é a que menos quer a sociedade, ela não quer estar ali, tá? Ela quer voltar à vida simples que ela e a família tinham antes do pai ganhar um título de nobreza. O pai dela ganha um título de nobreza num jogo, acho que foi num carteado, se eu não me engano. E ele ganha esse título de nobreza, só que ele nunca, aos olhos da sociedade, ele nunca vai deixar de ser um cara que ganhou dinheiro com minas de carvão. Então, as irmãs, elas não são acolhidas pela sociedade, elas são colocadas de lado e elas começam, de fato, a fazer jus ao título de irmãs perigosas que já colocaram nelas. A Sophie, ela se acha desinteressante, ela não quer ser interessante, ela não quer chamar atenção, mas logo no início ela joga o Duque, marido da irmã, ela joga ele num laguinho, tá? E eu pelo menos já fiquei com ranço desse Duque, sabe? Que tava traindo a irmã grávida, e o cara traindo ela, e ela joga o Duque nesse laguinho, e ela resolve fugir, e é nessa fuga que ela encontra o Marquês pra chamar de seu. E tem algumas partes muito engraçadas desse livro, por exemplo, ela conhece esse Marquês, que o apelido dele é Rei. Ela conhece ele saindo da janela de uma mulher, então ele já tem aquela fama que ele desonra as mulheres e elas acabam perdendo os casamentos maravilhosos que estavam arranjados para elas. E ela paga o criado dele, compra as roupas do criado dele pra poder fugir. Só que ela tem um pé muito grande, não cabe na bota do criado. Então ela vai com uma sapatilha de baile pendurada lá do lado de fora da carruagem. E ela tá achando que essa carruagem tá indo pra um lado, quando na verdade tá indo pro outro. Ela acaba indo para o interior
com o Marquês e as coisas começam a acontecer, tá? É muito legal, o personagem do Marquês, ele tem um segredo ali a ser desvendado, uma coisa que ele não conta, e a Sophie é uma irmã perigosa que não tem nada de perigosa e ainda assim consegue ser bem perigosa pro Marquês. Vale lembrar que a fama das irmãs já tá em Londres toda, né? Então todos já conhecem elas como irmãs perigosas e a gente fica querendo saber mais do que acontece com elas. Mas o segundo livro não é sobre uma irmã perigosa, tá? Ele fala do amigo escocês do Marquês, do primeiro livro. E aqui a gente vai conhecer o Alec, que ele é um duque. E na verdade ele é um duque, assim, por oportunidade. Porque todo mundo na linha de sucessão foi morrendo. Parece que ele é o 17º, tá? Ele era o 17º na linha de sucessão e todo mundo foi morrendo e ele, pá, acordou com o ducado. Só que ele não vive na Inglaterra. Ele desconhecia que ele tinha uma obrigação como tutor com a Lilian. E ele só fica sabendo disso depois que ela se envolve num escândalo, assim, catastrófico. Enquanto o Alec tava, assim, ó, ignorante sobre a existência da Lilian, ela se envolve com um artista que não vale nada. E o cara convence ela a posar nua pra ele. E isso vira um escândalo em Londres. E o Alec tem que sair lá da Escócia pra vir resgatar a Lilian, que não quer ser resgatada. Ela acha que ela vai dar conta de tudo sozinha. O must desse personagem é que ele, ao contrário do rei, ele não se acha bom o suficiente, ele não se acha bonito o suficiente porque ele é muito alto, ele é muito grande, ele é muito bruto e ele passou a vida dele ouvindo isso das pessoas, porque na verdade ele não tinha título, ele não tinha dinheiro, ele convivia com essa galera, mas ele não tinha título, não tinha dinheiro e foi usado como joguete diversas vezes. Então ele já tem esse calo no coração e ele acha que, né, ele só tá ali pra salvar a Lilian, quando na verdade a gente sabe que quem tá salvando quem de quem é ela que tá salvando ele. O plano dele para tirar ela desse escândalo é casar ela com qualquer pessoa pra abafar isso tudo, mas ela fala assim, não, meu bem, eu só vou casar por amor. E ele pensa, rapaz, amor, casar, e agora? Foi o que eu mais gostei, o que eu achei mais fantástico e até agora, do ano, meu preferidinho. Gente, o inverno chegou e com ele a rinite, a sinusite. Ai, eu vou ficar sem nariz igual Voldemort. Pra encerrar essa série, a gente tem Perigo para o Inglês. E esse inglês do título é o Duque, lá do primeiro livro, que foi empurrado no laguinho. E aí eu fiquei pensando assim, maldita Sarah McLean. Me fez odiar o homem no primeiro livro, odiar pra agora cair de amores por ele. Esse Duque é o responsável pelo apelido de Irmãs Perigosas que as irmãs Talbot receberam. Porque para casar com ele, a Serafina meio que fez um rolezinho assim, que você vai descobrir quando ler o livro, que levasse ao casamento. Só que os dois eram apaixonados um pelo outro, mas as coisas se embolaram, e ela fugiu. Ela volta, ó, tempos depois, disposta a pedir o divórcio, tá? Na frente lá da Câmara dos Lordes todos, e ela agora tem uma taverna com um americano. E, gente, eu já sei qual que é o livro que esse americano aparece, com a irmã dela, e eu já tava pensando em pular tudo, atropelar tudo pra chegar nesse livro, mas eu falei, não, vamos aos poucos, vamos por ordem, meu coração vai ter que esperar pra saber da Cecily e do americano juntos. O plano da Serafina é arranjar uma esposa pro marido. Então, enquanto tá nessa coisa de sai ou não sai o divórcio, que ainda vai a votação, ainda vai juntar a Câmara toda lá, ela se compromete em ajudar ele a escolher a nova duquesa, e, gente, claro que não dá certo, né? Claro que os dois ainda são apaixonados e claro, todo mundo sabe disso. E aí, depois dessa leitura fantástica, que eu me diverti tanto, que eu achei tão bacana, até tirei meu óculos, que eu nem quero olhar a capa desse livro de novo, e eu falei que eu não ia mostrar aqui, ia botar só uma imagem, mas eu encontrei o livro, tá? Eu falei, vou sair do romance de época, vou para o romance contemporâneo e vou fazer o quê? Vou ler um livro de uma das 5 autoras que eu falei, né, no outro vídeo, que eu vou deixar aqui em algum lugar, que eu falei que eu queria conhecer em 2024. Aí eu fui lá. Aí peguei essa bomba. Gente, fiz um vlog de leitura, tá? Fiz um vlog de leitura e eu confesso que eu deveria ter feito um vlog de leitura de qualquer outro livro, menos desse, porque isso daqui, ó, não funcionou. Pra mim foi uma Chernobyl. E assim, eu me arrependo em todos os momentos de ter lido esse livro, tá? Eu acho que ele tem falas mal colocadas, falam de
Uma vez fala da pessoa que é mais velha, que tá apaixonada, meio que fazendo uma coisa ridícula, né? Ah, tá com um crush no carteiro, tá com a barriga de fora porque a mulher é mais velha. Aí fala dos encontros que essa protagonista tem, que não é possível que tudo aconteça com essa mulher o tempo inteiro. Me desculpa, achei caricato demais. E aí vem o hate excessivo em cima de pessoas que gostam de gatos. Em cima de gatos. Gente, o mundo já tá tão cheio de maldade, não precisa que você, autor, incentive um comportamento desse direcionado ao animal, não importa qual animal seja. Então, sabe, não funcionou pra mim. E olha, fiz o vlog, eu nem vou falar mais sobre esse livro. Tá com vontade? Dá uma olhadinha no vlog. Amei o livro. Menos 1 estrela. E aí, o que eu fiz? Por que eu li muito esse mês? Porque como eu quebrei o pé, né, e eu tava com dor e tudo, eu acabei tendo algumas dificuldades pra dormir. E eu lia no Kindle, né, pra não atrapalhar meu marido. Então, eu lia no Kindle, acabei lendo bastante coisa que eu já tinha lá parada no meu Kindle. E o primeiro que eu peguei foi esse aqui, ó, Sem Ofensas, da Meg Cabot, e eu achei que eu ia adorar, porque eu adorei o Diário da Princesa, eu adorei a série da Mediadora, e, gente, na boa, eu acho que meu dedo podre da escritora de romance virgem pegou nesse daqui. Não lembro o nome de personagem, eu sei que ela é uma bibliotecária e ele é um policial. Ela vai pra essa cidadezinha no interior. Não, no interior não, ela vai pra uma cidadezinha, eu acho que é uma ilha. A cidadezinha não, uma ilha ali no Keys, na Flórida. E não sentia a química do casal, sabe? Eu li até o final porque eu queria saber quem era o bandido do colégio que tava roubando as coisas, invadindo as casas, mas, sabe, não senti empatia pela bebê, pela história da bebê que foi encontrada no banheiro da biblioteca, não senti empatia pela bibliotecária, só gostei do gato laranja. Então, pra mim, foi uma leitura muito meia boca. E que eu ainda me arrastei. Eu li outros livros antes de terminar esse, mas realmente esse daí, pra mim, não funcionou. Não sei, eu acho que faltou uma química ali. Mesmo quando eles estavam se pegando, faltou uma química, eu acho. E aí, eu fui futucar no Kindle pra ver qual seria a minha próxima leitura e dei de cara com esse daqui. Será que é o meu número, da Julie Murphy, publicado pelo Universo dos Livros. E assim, falei, tá na hora. Porque eu já tinha lido Dumpling e eu adorei Dumpling. Falei, vou olhar esse livro aqui. E, gente, que delícia de leitura. Adorei, tá? A gente tem uma personagem gorda, bem resolvida com ela, que mesmo ela não... Tipo assim, mesmo ela sendo bem resolvida, mesmo ela gostando de usar as roupas do jeito que ela usa, ela não está livre do preconceito dos outros, tá? E ela tá com probleminha na carreira, ela não conseguiu ir pra frente na carreira, porque ela ainda tá vivendo o luto da perda do pai. Então, no início do livro, ela já tá se mudando de Nova York pra Los Angeles pra viver com a madrasta. E aqui a gente tem um plot de Cinderela, tá? Só que, ao contrário da Cinderela, que tem aquelas duas irmãs que não valem nada e aquela madrasta muito ruim, a nossa protagonista, ela tá super amparada por essa família. Como não podia deixar de ser, a nossa personagem, ela se chama Cindy, ela é apaixonada por sapato, ela quer ser designer de sapato, ela desenha os seus próprios sapatos, ela cavuca sapato no eBay, em brechó, ela tem coisas raras e muito antigas. E quando ela vai pra casa da madrasta dela, a madrasta dela é especialista em criar reality shows, e ela chega lá e ela acaba se vendo envolvida num reality show, que acho que, se não me engano, é Depois da Meia-Noite, o nome do show. É tipo um The Bachelor aqui, que o solteiro vai e ele vai escolher qual das meninas vai ficar com ele, e ela vai pra essa competição. Ela não acredita em nenhum momento que ela pode ser escolhida, mas ela vai porque ela fica pensando assim, pode ser uma boa promoção pra mim, eu posso aparecer com os meus sapatos, as minhas criações e tal. Tá? Mas vamos fazer um parêntese aqui, porque na hora que ela tava embarcando pra Los Angeles, ela conhece um cara no aeroporto. E o cara se interessa por ela se interessa pelo cara, né? E rola aquela coisinha, eles se encontram e tal, e se despedem no aeroporto de Los Angeles. E aí, obviamente, o solteiro do programa é ele. E aqui a gente tem essa representatividade gorda, a gente tem LGBTQ, a gente tem... Nossa, muitos diálogos enriquecedores que vão ajudar você a olhar pro espelho e ver que tá tudo bem você ser do jeito que você é. É um livro que não tem hot, entendeu? Não tem hot e você pode ler
tranquilamente. É gostoso, é divertido, é emocionante. E eu amei. E aí eu passei pra Loucura do Mel. Que eu lembro como se fosse hoje o dia que eu entrei na livraria e eu peguei esse livro e fiquei olhando pra capa, porque a capa é assim, né? Não diz muita coisa, eu fiquei olhando pra capa, eu li a sinopse e falei assim, por que a Loucura do Mel? Continuo sem saber, mas agora eu entendi por que a gente tem o mel nessa história. Inclusive, se você já leu e sabe por que a Loucura do Mel, fala comigo aqui embaixo. Eu fiz muitas anotações nesse livro, eu não vou me estender muito porque eu quero gravar um vídeo só sobre ele. Não estava preparada para o plot twist, tá? E errei nas deduções e eu super recomendo que você leia esse livro. Ele, além de ser envolvente, ele é muito educativo. Não apenas sobre abelhas, como também sobre outros assuntos. O livro é narrado na visão da mãe do Asher, da Olivia, e da Lily, namorada do Ash, tá? A Lily, ela é encontrada morta e o Ash é dado, Asher, né? Ele é considerado o suspeito, tá? E aí a história vai se desenrolando. Vale a gente mencionar que tem muita coisa sobre abelha, sobre mel nesse livro, por conta da profissão da mãe do Asher, que ela é apiculturista. É isso, né? Eu acho que é. Enfim, ela tem lá um monte de colmeia na casa, no terreno dela, tipo uma fazenda, né? Além de morangos, que as pessoas vão colher os morangos num esquema de pegue e pague, colha e pague. E ela trabalha com isso, então a gente tem muitos fatos sobre as abelhas. Então, como eu disse, eu não vou me estender aqui porque eu vou gravar um vídeo sobre esse livro, inclusive um vídeo que vai ter alguns spoilers, mas eu super recomendo a leitura, tá? A gente tem que entender que nada na vida é exatamente o que parece, e a Loucura do Mel não é nada do que parece. A Loucura do Mel foi publicado pela editora Verus e esse livro foi escrito por 2 autoras e eu também adorei a parte dos agradecimentos das autoras, que clarificou muita coisa pra mim. Terminei uma coisa assim mais densa, mais pesada, e aí resolvi olhar outro no meu Kindle e escolhi essa gracinha também da editora Verus, Só o Amor Machuca Assim. Aqui a gente vai conhecer a Rain, e ela recém terminou o noivado dela no Reino Unido, fez as malas e foi passar um tempo com o pai nos Estados Unidos. E a Rain, ela tem muitas coisas pra consertar emocionalmente. O relacionamento dela com a minha irmã, o relacionamento dela com o pai, o relacionamento dela com a madrasta. Por mais que seja uma coisa funcional, tá faltando alguma coisa ali. E ela, quando chega na casa dos pais, ela começa a tentar equilibrar isso. E no meio disso tudo, ela conhece o Anders. Eu acho que é Anders. Eu gostaria que ele fosse Jonas, porque assim é mais fácil de eu falar, mas Jonas é o irmão dele. Eles são de origem sueca, se eu não me engano. Tem uma fazenda que passa de geração para geração. E, obviamente, ela se apaixona por ele. Apesar de ser um livro que fala da paixão dela por ele, também fala de você se reerguer, fala da relação com família, de você esclarecer as coisas antes que seja tarde demais. E assim, a Rain, ela me cativou muito pelo jeito dela, pela forma como ela foi levando as situações, por ela não ficar presa numa opinião que ela tinha muito tempo atrás e ela conseguir ir desenrolando a vida dela, tá? O problema é o Anders. Ele perdeu a esposa dele num acidente de carro e por mais que ele também pareça estar interessado por ela, tem sempre uma barreira ali. E aí, o livro também tem um plot twist e eu não posso falar sobre isso aqui com vocês. O que eu posso dizer é que é um livro que ele não tem hot específico, descritivo, tem uma cena assim muito... tipo, ir passar a noite toda se amando. Se você não gosta de hot, você pode ler esse livro sem passar nenhum aperto, sem ficar com medo de ser surpreendida no meio da leitura. Essas foram as minhas leituras de junho. E levando em consideração que eu li 8 livros e só 2 não me agradaram, eu acho que eu fiquei muito bem nessa. Se você já leu algum desses livros, fala comigo aqui embaixo. Se não leu e tá pensando em ler, conversa comigo também. Aproveita pra me indicar um livro e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.